A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD para trazer mais uma palavra de Deus para você, para a sua vida. Estamos aí estudando acerca das nossas lições bíblicas aí, aleluias. Estamos estudando acerca do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje estaremos estudando a lição de número 6. Estudemos aí acerca da lição de número 5, que foi o reinado de Acasias, e agora estaremos estudando acerca da lição de número 6. Ela será ensinada dia 8 de agosto. É o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Vamos estudar acerca desses dois profetas, desses dois homens de Deus aqui, que Elias e Eliseu, seu sucessor. O profeta Elias e o profeta Eliseu, seu sucessor. Textual diz assim: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, e o verso 9. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutem de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lição de número 6 é cerca aqui onde nós já vimos o profeta Elias e Eliseu. Vamos estar estudando acerca desses três temas. O primeiro tópico vai falar acerca que nós precisamos expor o final do ministério de Elias. Segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu. E terceiro, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Algo muito profundo que nós estaremos estudando na lição de hoje. Primeiro ponto, vamos ver aqui acerca da despedida de Elias. Divide-se em 3 pontos, que é o ministério de Elias termina. Segundo, um profeta com grandeza de alma. E terceiro, Gigal, um lugar de boas recordações. Vamos ver aqui a nossa lição. A despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar, direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades, Deus usando ali corvos para estar alimentando ali Eliseu. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão na terra. Então, o ministério de Elias termina. Nós vimos aqui acerca do encerramento do ministério do profeta Elias. É claro que o ministério muito abençoado, muito forte, onde Deus usou tremendamente o profeta Elias ali para dar uma palavra ao rei. E a Bíblia nos diz que Elias, ele profetizou que desde aquela palavra que ele desse ali do início, não iria chover sobre Israel, e não choveu. Segundo a palavra que Deus deu a Elias, somente foi chover depois de 3 anos e 6 meses, depois que Elias ali faz uma oração a Deus e manda ali o seu mojo, aquele que o acompanhava, olhar lá no monte se havia alguma nuvem ou se havia algum sinal de chuva, até que ele vai lá 7 vezes como manda o profeta, e na 7ª vez ele vê uma pequena nuvem e era o sinal da chuva que iria descer sobre Israel. Então nós vemos mais de tudo isso, esse profeta, esse homem de Deus. Para todos os profetas, para todos os servos de Deus, tem um início, tem um meio, tem um fim. E aí nós vemos que chegou o fim do ministério ali de Elias na terra, mas foi um ministério abençoado, um ministério que ficou como exemplo para os seus sucessores, para nós tomarmos
posição para nós seguirmos o exemplo desse profeta, deste homem corajoso e obediente, fiel ao Deus único e verdadeiro. Segundo, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medido somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Então nós vemos aqui um homem de Deus, um homem aqui que nós vemos considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que foi Elias. Nós vemos que todas as profecias de Elias não teve muita duração, grande duração, mas foi pequenas durações, mas sempre acontecia que o profeta dizia. Então, mostrando aí acerca aqui da grandeza de sua alma, da sua integridade, do seu honroso ministério aqui na terra. Terceiro, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi o cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados, celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então nós vemos aqui Gilgal, lugar de boas recordações, nós vemos aí na vida de Elias, na vida dos profetas, na vida nossa. Então, lugar de recordações que é Gilgal, como nós vemos aqui, que é onde foi a travessia do Jordão aqui por Josué. Também nós vemos aqui aonde foram circuncidados aqui o povo de Israel, os israelitas, e aonde também celebraram a primeira Páscoa na terra prometida, como nós vemos aqui, e aonde Elias também tomou ciência do término do seu ministério, onde ele já estava ali, sabendo que o seu ministério já estava chegando ao fim aqui na terra. Onde que nós vamos ver aí mais na frente que Deus envia Elias para ali ungir a Eliseu como seu sucessor, a Jeú também como rei, e aí nós vemos que tudo aconteceu como Deus assim o colocou, né, para que acontecesse. Segundo, o pedido ousado de Eliseu. Primeiro, fidelidade de Eliseu. Segundo, porção dobrada. Elias e a inspiração de Eliseu. Fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir a Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Então, algo muito interessante, muito profundo, nós vemos aqui que Deus tinha um chamado na vida de Eliseu. E nós vemos que um chamado de Eliseu era não sair do pé de Elias, é estar próximo a Elias, do lado de Elias, algo muito interessante, muito profundo. Nós vemos aqui que Elias pede para que Eliseu isse a alguma cidade, aqui como nós vemos, ele mandou fazer uma viagem à cidade de Gilgal, a Betel. Elias disse a Eliseu que não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei durante a viagem. Elias
disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele recusou. Então, ali o desejo de Eliseu era servir a Elias, era estar perto de Elias, estar pronto para ouvir ali um mandato, dizer assim, ó, vai pegar água ali para mim, e ele ia. Então vai pegar comida, vai pegar alimento. Então isso era o serviço de Eliseu para com Elias. Então Elias gostava de servir a Elias, gostava de estar ali a serviço de Elias e não saía do lado de Elias, justamente porque nós vemos aqui que a missão dele era essa, estar ali servindo a Elias, algo muito interessante. Segundo, porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança era para os filhos primogênitos. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. E ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Então, algo muito interessante. Então, aqui nós vemos que Elias percebeu que Eliseu não iria sair do seu pé, e aí cedeu a ele um pedido, que ele viesse pedir assim o que ele desejasse, o que o seu coração desejasse. O pedido aqui que nós vemos aqui é que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então esse foi o desejo de Eliseu, que a mesma porção do espírito que havia sobre Elias, ele queria dobrar da mesma porção sobre a sua vida. E aí nós vemos aqui algo muito profundo nisso aqui, que nós podemos observar. E aí nós vemos que Elias concede aqui algo muito profundo, que nós vemos aqui que Elias, ele concede esse desejo ali a Eliseu, e Eliseu, assim, do fundo da sua alma, deseja e também suplica, pede a porção dobrada do mesmo espírito que havia sobre Elias. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança era para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias como profeta. Então nós vemos aqui que a realidade que Elias estava pedindo para ser herdeiro ali de Elias, ou seja, ser o seu sucessor, ser o profeta que iria ali ser ali empossado a partir daquele momento e servir ali na posição de profeta do Senhor, na vaga de Elias, algo muito profundo. Terceiro, Elias e a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu Eliseu, não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Amados, isso é muito profundo, essa lição é muito forte. Aqui onde nós vimos a verdade prática, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus, que por isso vale a pena serem seguidos e imitados. Muito interessante e profundo isso aqui. Aqui nós podemos observar, amados irmãos e queridos, que nós precisamos estar e andar com pessoas de Deus, com pessoas que têm intimidade com Deus, que pessoas que são usadas por Deus. Nós precisamos
nos espelhar, precisamos nos aproximar, precisamos ter intimidade com essas pessoas. Muitas das vezes nós estamos andando com pessoas que não vai nos levar ao êxito, não vai nos levar a um patamar que Deus quer que nós atingimos. Ao invés de nós atingirmos este patamar, nós não chegaríamos nem na metade. Então, nós temos que andar com pessoas de Deus, viver no meio de pessoas que refletem a glória de Deus. Tenho certeza que aqueles que fazem isso, eles resplandecem a mesma glória que aquelas pessoas refletem. Então é isso que nós devemos fazer. Então precisamos andar com quem tem intimidade com Deus, com quem tem intimidade com a palavra, com quem tem intimidade com o Espírito Santo. É isso que nós devemos andar, e não com escarnecedores que, ao invés de nos fortalecer, ao invés de nós nos edificarmos mais, nós estaremos derribando os nossos alicerces. Então você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, procure se aproximar de quem é de Deus, de quem reflete a glória de Deus, de quem é apaixonado por Deus, de quem tem intimidade com Deus. Faça isso e você vai ver o seu ministério voar nas asas do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, nós podemos observar que as melhores oportunidades para Elias, para Eliseu aprender a crescer ministerialmente, era ficar com os olhos ali fitos em Elias. Nós vemos aqui que esse pedido que Eliseu pede a Elias não era um pedido fácil de ser realizado, porque ele ia depender de Eliseu estar ali todo o tempo com Elias, até que ele fosse tomado. Então ele precisava estar no momento certo, na hora certa, e aí nós vemos que as coisas vai se encaixando e tudo vai se formando, e aí nós vemos que a resposta de Elias para Eliseu é que coisa dura tu me pedistes, mas se tu me vistes ser tomado, então isso vos será feito. Então é algo muito profundo nas Sagradas Escrituras. Terceiro e último ponto, Eliseu toma a capa de Elias. Aqui temos 2 pontos, Eliseu toma a capa de Elias, que é, primeiro, a comunhão de Elias e Eliseu, segundo, a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota a intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo, que o elevou num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênção extraordinárias para a obra de Deus. Então aqui nós vemos que, enquanto Elias e Eliseu iam conversando, andando, nós vemos aqui que uma carroça de fogo aqui separa Eliseu de Elias. Então nós vemos aqui algo muito interessante, e até que ali aquela carroça sai em um redemoinho ao céu, levando ali Elias para junto do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Algo muito profundo que aconteceu, onde foi transladado o profeta Elias, é o segundo homem da Bíblia, que a Bíblia nos revela que não provou a morte, foi levado vivo aos céus, que foi, nós vemos aí, Enoque e Elias. Elias foi o segundo homem, algo muito profundo e interessante nas Sagradas Escrituras, esses homens de Deus serem transladados, serem levados aos céus, para a honra e glória do nome do Senhor. Segundo, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ele legitimou o ministério dele publicamente ao tocar as águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que
a unção de Elias estava sobre Eliseu. Então, muito profundo algo aqui, isso aqui, que ao subir Elias ao céu, a capa de Elias cai sobre ali e Eliseu recebe ali aquela capa justamente que era a transição de poder para Eliseu. Então, a transição de poder do profeta Elias para Eliseu. Então, se ele viste ser tomado, então isso seria concebido a ele ali, a porção dobrada, e ele recebeu a capa de Elias, sendo o sucessor de Elias, profeta Elias. E aí nós vemos que o ministério de Eliseu foi um ministério também poderoso, um ministério aí de milagres, um ministério de coisas extraordinárias, e aí o povo pôde perceber que havia também a unção de Elias estava sobre a vida de Eliseu, algo profundo e tremendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, isso aqui é profundo, isso aqui é tremendo. Então, nós vemos aqui que Deus tem sempre o melhor para nós. Então, nós temos que buscar aquilo que Deus quer que nós buscamos. O quê? Buscar a presença de Deus, buscar os dons do Espírito Santo, buscar ali viver na direção do Espírito Santo, fazer a obra do Senhor, realizar sinais e prodígios, que a Bíblia nos ensina que nós recebemos este poder para fazer sinais e prodígios no nome do Senhor. Então precisamos ser canal, ser sucessor dos profetas do Senhor, ser sucessor de Cristo Jesus nesta terra. Nós fomos chamados para isso, e você como igreja tem esse dever para fazer, e aí estamos aí na primazia e na direção do nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima lição, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.